Sabe aquela ideia de que Alzheimer é uma doença que só aparece lá na velhice? Pois é, a ciência está mostrando que a história é bem diferente. E o que estamos descobrindo pode de verdade mudar a forma como encaramos a vida hoje. Vamos mergulhar nessa história. Então, quando se fala em Alzheimer, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Alguém mais velho, com os seus 70, 80 anos. É o senso comum. Mas, e se o relógio dessa doença começasse a funcionar muito, mas muito antes? A ciência está revelando que essa é uma história que se desenrola, por décadas. Olha só essa linha do tempo. É aqui que o queixo cai. As mudanças no cérebro que levam ao Alzheimer, aquelas famosas placas e emaranhados, elas começam a se formar em silêncio, 20, às vezes até 30 anos antes do primeiro esquecimento mais sério. Pensa nisso. Aos 45 anos, no auge da vida, o processo já pode estar rolando lá dentro sem ninguém perceber nada. E essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. É para parar e pensar, né? As escolhas que a gente faz aos 20, 30, 40 anos, o que se come, se faz exercício, como se dorme, nada disso é só pro agora. É como se estivéssemos literalmente construindo ou destruindo aos poucos a base da saúde do nosso cérebro lá pro futuro. Ok, então entender essa janela de tempo enorme já é um passo gigante. Mas para sentir o peso, a urgência de verdade, a gente precisa olhar para o tamanho do problema no mundo todo. E olha, os números são de assustar. Hoje, no mundo, são mais de 57 milhões de pessoas vivendo com alguma forma de demência. E o Alzheimer é a causa principal na maioria das vezes. 57 milhões. É gente pra caramba. É difícil até de imaginar. Mas o que realmente preocupa não é nem o número de hoje, é a projeção para o futuro. Olha só isso, as projeções de estudos super importantes, tipos da revista The Lancet, mostram que esse número pode quase triplicar até 2050. Estamos falando de mais de 150 milhões de pessoas. E por que esse salto todo? Basicamente porque a população mundial está envelhecendo. Isso muda tudo. A prevenção deixa de ser uma questão pessoal e vira um caso de saúde pública mundial. Certo, o cenário é pesado. Mas e aí? O que dá para fazer? A boa notícia, e é uma ótima notícia, é que temos um mapa. Um guia que mostra exatamente quais são os fatores de risco que podemos mudar. Ou seja, existe um caminho. E aqui talvez esteja a informação mais poderosa de todas. Presta atenção. Segundo a mesma comissão da The Lancet, quase metade de todos os casos de demência tem a ver com fatores que estão no nosso controle. Pensa no que isso significa, quase metade. Isso tira o Alzheimer daquele lugar de algo inevitável, uma fatalidade, e o coloca no campo do que podemos sim influenciar. Então, vamos olhar esse mapa de perto. Alguns desses fatores de risco a gente já conhece bem, né? Pressão alta, fumar, isso não é novidade. Mas olha bem essa lista. Tem coisas aqui que muita gente nunca ia ligar uma coisa na outra, como um nível mais baixo de escolaridade e, principalmente, a perda de audição que não é tratada. Vamos parar um segundo nesse número, 8%. A perda auditiva, quando não é tratada, sozinha, responde por 8% de todos os casos de demência no mundo. É um dos fatores que podemos mudar com o maior impacto. É incrível, né? Mostra como o corpo é todo conectado, a saúde do ouvido protegendo a saúde da mente. Tá, beleza. Mas e a genética? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Aquela sensação de que, se tem na minha família, não tenho o que fazer. Muita gente pensa, sim, que o jogo já está perdido. Só que a ciência de hoje tem uma resposta bem mais animadora. É fato. Existem genes, como o tal do APOE4, que aumentam, sim, o risco. Mas aí que vem o pulo do gato. Estudos gigantescos, como um chamado FINGER, mostraram uma coisa revolucionária. Mesmo em quem tem alto risco genético, um estilo de vida saudável consegue diminuir a perda cognitiva em até 40%. É como se nossas escolhas do dia a dia pudessem abaixar o volume da nossa predisposição genética. Então, para resumir a história, a genética é responsável por uns 30% do risco. Sabe o que isso quer dizer? Que os outros 70% estão ligados ao nosso estilo de vida, ao ambiente, a fatores que podemos sim controlar. Genética não é destino, é só uma parte da história. Beleza, com tudo isso em mente, vamos para a parte prática, para o que interessa. Quais são as ferramentas que a ciência já comprovou que funcionam para construirmos um cérebro mais forte, mais protegido? Olha, se existisse uma pílula mágica para a saúde do cérebro, o nome dela seria exercício. É sério.
De tudo que a gente sabe hoje, a atividade física regular é disparado a arma mais poderosa que existe para diminuir o risco de Alzheimer. E os números não mentem, são impressionantes. Estudos que acompanharam pessoas por décadas mostram que se exercitar com frequência pode cortar o risco de demência em até 45%. Para se ter uma ideia, isso é muito mais eficaz do que qualquer remédio que existe no mercado hoje. E o melhor de tudo é que não precisa virar atleta olímpico, não. As recomendações da Organização Mundial da Saúde são super possíveis. A ideia é combinar exercícios aeróbicos, tipo uma caminhada mais forte, uma pedalada, com pelo menos 2 sessões de musculação ou treino de força por semana. A combinação é o segredo. Claro que o exercício é o principal, mas não é só ele. Outras coisas formam um verdadeiro escudo protetor. Pensa no sono, por exemplo, que é tipo a equipe de limpeza noturna do cérebro. Manter a pressão arterial sob controle, comer bem e não esquecer daqueles pontos que já falamos. Cuidar da audição, ficar longe do cigarro e manter um peso saudável. Cada item dessa lista é um tijolinho a mais nesse muro de proteção. Bom, estamos chegando no final. E a mensagem principal de tudo isso é de esperança, mas, mais importante, é uma mensagem de ação. A forma como pensamos sobre o Alzheimer precisa mudar completamente. Prevenir o Alzheimer não é uma coisa que se faz de última hora, lá pelos 65 anos. É um projeto de vida. É um processo contínuo que começa décadas antes de construir um cérebro mais forte, mais resiliente, que aguenta melhor o tranco do tempo. A prevenção de verdade começa agora. E é com essa reflexão que a gente encerra. Uma pergunta que resume tudo que a ciência nos mostrou aqui. O que está sendo feito hoje para proteger a memória de amanhã?